hoje nós vamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, na Nova Aliança, a partir do ministério de Jesus Cristo. Para começar a aula, vamos definir o que é Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como a terceira pessoa da Trindade, sendo a Trindade a unidade de Deus em três figuras de ações diferentes. Sendo assim, o Espírito Santo não é uma força ativa ou um encarregado na obra de Deus. Ele é o próprio Deus, onisciente, onipotente e onipresente. Espírito Santo comissiona, concede dons aos homens e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No Novo Testamento, o Espírito Santo tem a plenitude da ação, a partir do ministério de Jesus Não podemos começar a dissertar sobre o assunto sem falar sobre João Batista, porque João Batista, ele tem o seu ministério, particularmente no texto do Novo Testamento, mas ele ainda pertence à antiga aliança. Então a nova aliança, ela vem a partir de Jesus Cristo, ou seja, João Batista seria o último profeta do Antigo Testamento numa ordem cronológica, mas a história dele é contada nos livros do Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Então, ele foi muito importante, como já falamos, para quebrar um ciclo de silêncio profético de 400 anos, partindo da última profecia dos livros do Antigo Testamento até a vinda do Senhor Jesus. Então, é um tempo aí, 400 anos, em que há uma forte influência da cultura grega sobre os judeus, e aquilo que era um culto maravilhoso, aquilo que era limpo, que era puro, o ofício sacerdotal, acabou se tornando um ritual religioso. Então perdeu a sua essência. E exatamente no momento mais difícil da história do relacionamento do povo de Israel com Deus, é que vem Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus em forma humana, para dar autoridade ao homem sobre o pecado e sobre a morte. Então João Batista, ele inaugura esse tempo, ele prepara o caminho do Senhor Jesus, ele é aquele que foi chamado para já endireitar as veredas, já anunciar aquele que viria e que faria algo definitivo na humanidade. Então antes tudo tinha uma dependência de um ritual religioso. Para você ter o perdão do pecado, você tinha que fazer um determinado sacrifício, tinha que entregar na mão do sacerdote. De repente vem Jesus como o Cordeiro, aquele que veio definitivamente para derramar o sangue sobre todos os pecados da humanidade e vencer a morte. Vamos começar com a leitura de João 1, já falando sobre o anúncio de João Batista a respeito de Jesus. Vamos lá, João 1, versículos 29 a 33. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Maravilha! Essa passagem explica tudo, tanto sobre João Batista, como também a constituição do próprio Jesus. Então já começa falando da relação deles, porque João Batista era primo de Jesus. E de repente ele fala assim, né, Bispo G? Porque ele existia antes de mim, tinha a primazia. Então houve ali um reconhecimento, porque ele até então não imaginava, ainda que Jesus deveria ter uns sinais diferentes. Uhum. Eu imagino que quando jogavam bola, Jesus não fala um palavrão, não é? É verdade. Jesus, ele leva uma entrada mais forte, ele fala, eu te perdoo. Então é meio estranho, né, cara? Acho que era um negócio meio esquisito. E João Batista era meio espivitado, né? Devia sair na porrada com todo mundo, né, cara, lá do bairro. Mas o que é interessante é que eles eram primos,
Mas eles acabaram vivendo de forma bem distante, né? A tendência é acreditar que João, ele ficava no deserto, em lugares muito remotos, né? Jesus não. Jesus, ele permaneceu ali em Nazaré. Então, Nazaré é uma vila, né? Não lembro dizer que é uma cidade, né? Na época era um belo de um vilarejo, ali na Galileia, onde Jesus cresceu, passou a sua infância e também a sua adolescência, e até a sua primeira fase adulta, antes de iniciar o seu ministério. E é legal isso, porque quando João viu no batismo nas águas de Jesus o Espírito Santo repousar sobre ele na forma de uma pomba, ele teve a revelação de quem era Jesus. Então, quer dizer, Deus se relacionava com João e Deus falou, vai ter um homem que você vai ver o Espírito Santo repousar sobre ele, e esse vai batizar no Espírito Santo, não só nas águas. Aliás, lembrando, como o bispo G falou, são batismos diferentes, né? O batismo de João e o batismo de Jesus. Bem diferentes são batismos. O batismo de João era de arrependimento, preconizando, já demonstrando que iria inaugurar um reino. E com Jesus já é que você faz parte desse reino. E é muito legal porque Jesus também dá testemunho sobre João e fala que não houve homem, né, não houve profeta, não houve homem maior do que João, daqueles que são nascidos de mulher. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Interessante essa alegoria, né? Falando um pouco da graça. Então, porque o que ocorre é que muitas vezes nós nos comparamos com personagens, entre aspas, homens de Deus do Antigo Testamento, e a gente às vezes tem um tipo de uma inveja. Não, puxa, mas eles viveram... E nos esquecemos que Deus reservou para nós, para o nosso tempo, coisas maiores. É que muitas vezes as pessoas não põem em prática essas coisas maiores, não exercem a autoridade que é delegada, né? Então, nós vemos que João Batista, sendo esse homem que teve esse poder, essa autoridade, a ponto de derrotar, vamos dizer, um principado, ele agora, então, diante daqueles que já estão no reino, ele não é superior. Então, é muito importante para nós, para as pessoas se posicionarem espiritualmente. E ao descer o Espírito Santo, nós vemos aí Jesus como o primeiro apóstolo, né, o primeiro enviado, e ele era 100% Deus em espírito e 100% homem na sua carne. Até porque senão seria estranho, né, alguém que na sua carne não tivesse os desejos do homem. Como é que eu vou dar autoridade ao homem sobre o pecado se eu não sofro as tentações dos desejos? E é importante que o Espírito Santo até o levava a ser tentado, porque quem levou Jesus ao deserto para ser tentado e provado foi o próprio Espírito Santo. Fala que o Espírito o impeliu, lá em Mateus 4, né? O conduziu ao deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, e ali Satanás o tentou. Então nós vemos que ali o Espírito Santo realmente lutando contra a carne e tendo vitória, porque Jesus venceu a própria carne, Jesus venceu cada uma das tentações, falando para o homem, você tem condição de vencer também. E deixando um caminho, né? Que é o caminho espiritual, porque às vezes as pessoas querem, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, sujeitai-vos a Deus. Então, para nós vencermos espiritualmente, nós temos que usar as armas espirituais. Então, mesmo Jesus sendo 100% Deus e sendo 100% homem, ele tomou os posicionamentos como homem, ele jejuou naquele tempo que era necessário e se posicionou espiritualmente resistindo. E a resistência humana ao inimigo dá poder e autoridade para repreendê-lo e mandá-lo embora. Vamos ler agora uma das primeiras ministrações de Jesus em uma sinagoga na sua própria cidade, cidade que o rejeitou e acabou dando nome aí ao famoso monte, o Monte do Precipício, lá em Nazaré. Vamos ler. Vamos lá, Lucas 4, versículos 16 a 19 e 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Muito legal essa ministração, Jesus resgatando o Antigo Testamento, porque ele não veio revogar a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir. Isso claramente mostra que ele não anula o Antigo Testamento,
não é? Ele, pelo contrário, usa a própria passagem de Isaías para falar daquilo que era o seu chamado. Jesus, ele se apresenta a Nazaré, que é a cidade da sua infância e adolescência, todo mundo o conhecia, até falava, mas esse aí não é o filho de José? Você não é aquele menino lá da carpintaria e tal? O que ele está falando? O que ele está falando é que agora ele se revelou e ele falou qual que era o chamado dele. Aquilo que ele tinha autoridade através do Espírito Santo para realizar. Então nós vemos ao longo do chamado de Jesus diversos dons se manifestando, e esses dons serão delegados sobre o homem, sobre a igreja apostólica, né, sobre todos os apóstolos através do sopro. É muito interessante isso, essa autoridade. Então, tudo que nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, os dons do Espírito, todos foram manifestados por Jesus em seu ministério. Vamos aí enumerar, 5 situações, por exemplo, que Jesus, através do Espírito Santo, realizou. Primeiro, Jesus exerce autoridade sobre a natureza. Isso também nós vemos a manifestação, como na última aula, de profetas e de homens juízes que no Antigo Testamento também fizeram. O mesmo Espírito Santo se manifestando não plenamente, mas em alguns momentos do Antigo Testamento, agora se manifestando em Jesus. Elias teve autoridade sobre a natureza. Jesus também. Repreendeu o mar, por exemplo, falou com a figueira, enfim. Depois, Jesus, através do Espírito Santo, gera recurso e suprimento. Nós vemos Eliseu fez isso. Novo Testamento, Jesus também fez multiplicação dos pães e dos peixes por 2 vezes. Depois nós vemos a própria moeda na boca do peixe que foi pescado por Pedro, para pagar o tributo a César. Maravilha. Terceiro, cura de enfermidades. Bom, Antigo Testamento está repleto, pode falar de Isaías, Eliseu, Elias, enfim. Jesus também manifestou isso, o dom de cura, dom de sinais e maravilhas. O poder para expulsar demônios. Vimos casos também, da mesma forma Jesus executou. Davi dedilhava a harpa, expulsava o demônio de Saul, maravilha. E o quinto, que podemos aqui enumerar, ele pregava com ousadia. Ezequiel falava com ousadia para o povo, Jeremias falava com ousadia, Isaías, muitos homens falaram com ousadia, Jesus também. Então, as 5 manifestações resumem diversos dons do Espírito Santo que foram derramados sobre Jesus, que Jesus manifestava, e ele também delegou isso aos homens. E em nome de Jesus nós realizamos a obra. E ele ainda falou em João 14:12, que ele faria obras maiores, iguais, que nós faríamos obras iguais e ainda maiores do que a dele. Então, tudo que Jesus cumpriu em terra, o homem também tem a condição de realizar. O problema é falta de fé. Falou tudo. Já os apóstolos, que caminhavam com Jesus, vira e mexe, eles tinham atitudes assim de falta de fé, E o Senhor Jesus não tinha por que não falar para seus incrédulos, homens sem fé. Então, porque é uma característica humana. Por isso que nós temos que sempre nos alimentar daquilo que vai nos trazer fé. Então, é a palavra de Deus que nos dá o poder da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra e não dos nossos problemas, automaticamente a gente começa a receber em nós mesmos as atitudes para soluções. É verdade. E é interessante sobre isso, porque Jesus fala muitas vezes, até o comparativo que ele dá de fé em parábola é o grão de mostarda. Grão bem pequenininho, é menor que um gergelim. Bem pequenininho assim, ele fala, se tiver uma fé desse tamanho, você vai mover montanhas. Quer dizer, é algo interessante, e Jesus por muitas vezes fala isso, cuidado, é a falta de fé que acaba roubando a oportunidade da manifestação do Espírito Santo. Vamos ver agora essa delegação, porque nós, a partir de Jesus, temos o poder de realizar e manifestar os dons do Espírito Santo, assim como os apóstolos manifestaram, Pedro, Paulo, João, até diáconos, Felipe. Então, nós temos essa autoridade também em nome de Jesus. Vamos ler 3 passagens, cada uma em um evangelho, falando sobre o envio, o sopro, a autoridade que Jesus dá ao homem.
Vamos lá, João 20, versículos 21 a 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebi o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E mais, Mateus 28, versículos 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ainda, Marcos 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nós poderíamos ter usado até a passagem de Mateus 10, mas preferimos usar as passagens em que Jesus falou com os discípulos e enviou após a ressurreição. Então, todas essas que nós lemos, é o momento que ele está falando com os discípulos após a sua própria ressurreição. E aqui todas falando do envio, da autoridade delegada, o que eles fariam em nome de Jesus. Então, tudo que eles falam em nome de Jesus, tudo que eles fariam, eles teriam autoridade para manifestar o Espírito Santo. Então, essas passagens são muito ricas de detalhes da cura, da autoridade sobre demônios, do batismo, do discipulado, do dom da palavra, tudo que Jesus manifestou, como nós já falamos na aula, eles também agora recebem o poder para manifestar, e assim que a igreja é fundamentada, e nós temos essa autoridade, a autoridade para manifestar os dons do Espírito Santo, assim como Jesus e como os apóstolos, né? Nós chamamos também aqui de pais apostólicos, né? A primeira geração da igreja dos primeiros tempos. Então, todos os dons de Jesus são conferidos aos homens através do Espírito Santo. Então, é uma autoridade impressionante, né? Ela é dinâmica, né? Um poder contínuo, né? E é interessante, Dani, que o apóstolo Paulo, ele exercia todos esses dons, né, como um apóstolo. Ele dá vamos dizer, um norte, uma orientação, como nós mobilizarmos, né? Porque é uma dinâmica do Espírito Santo. É buscar com zelo. Porque o que ocorre é que as pessoas se envolvem tanto com seus valores pessoais, o dia a dia, o trabalho, tudo, que se esquecem daquilo que é a capacitação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então, a palavra zelo, ela tem uma conotação meia de ciúmes, de dedicação. Então, o zelo é você buscar, sabe, zelando mesmo, guardando, preservando, né? Se apegando, e que muitas vezes não acontece. E nós temos que pôr em prática isso. Amém. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós vamos falar mais na próxima aula, continuar falando sobre o Novo Testamento e sobre o que é a atuação do Espírito Santo agora, como já foi na Bíblia, com a igreja estabelecida e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos sobre a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, onisciente, onipotente e onipresente. Espírito Santo comissiona, concede dons aos homens e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No Novo Testamento, o Espírito Santo tem a plenitude da ação, a partir do ministério de Jesus Cristo. Vimos que João Batista foi o maior profeta, pois quebrou o silêncio profético de 400 anos entre os dois testamentos. Também aprendemos que Jesus era em espírito 100% de Deus, ou seja, 100% Espírito Santo, mas também era homem, e assim deu autoridade a todos nós sobre o pecado e sobre a morte. Jesus através do Espírito Santo. Exerce autoridade sobre a natureza, gera recurso e suprimento, cura enfermidades, expulsa demônios, prega com ousadia. Por fim, Jesus delega sua autoridade aos apóstolos, soprando o Espírito Santo. Assim nasce a igreja.
Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.